Queridos, que a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos, amados e queridos irmãos. Neste momento eu quero trazer uma palavra a cada um que se encontra no livro de Atos 29, um capítulo de Atos que foi tirado da Bíblia, para que o povo não conhecesse o que ia acontecer no futuro, o que está acontecendo hoje. Por isso, meus amados, esta passagem de Atos, capítulo de número 29, é uma coisa extraordinária. E nós vamos aprender e vamos ver e entender o que está preparado, que estava preparado e hoje está acontecendo de Jerusalém, sendo anunciada a promessa do nosso Salvador Yahushua. Vamos começar aqui, Atos 29. E Paulo, pleno das bênçãos de Yahushua, transbordando em espírito, partiu de Roma, determinado ir para a Espanha, pois havia proposto ir até lá por muito tempo, também dali para Betânia, e pois ele ouviu na Fenícia que alguns dos filhos de Yahudim, por volta do tempo do cativeiro da Síria, havia escapado pelo mar para as ilhas distantes, como diz o profeta, chamado pelos romanos de Britânia. E o Salvador mandou que o evangelho fosse pregado, que a promessa fosse pregado a todas as nações gentias e para as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de Yahudim. Ora, nós vemos esse Atos 29 mostrando que o povo tinha ido para essa ilha, fugido, e nós vemos também para ser pregado às ovelhas perdidas da casa de Yahudim. Nós sabemos que essas ovelhas perdidas, muitos delas ainda não ouviu o chamado de Yahushua, mas muitos delas estão ouvindo hoje ser falado do nosso Salvador Yahushua, ser anunciado de Jerusalém. Jerusalém se chama a nação que hoje foi trocada, botaram-se o nome de Brasil. Mas quando nós observamos e vemos Atos de número 29, que eles tiraram para que o povo não conhecesse a verdade, mas o nosso Salvador Yahushua nos concedeu de hoje nós está anunciando esta verdade. E nenhum homem impediu Paulo, pois ele testificou ousadamente sobre Yahushua perante o tribuno entre o povo. E ele levou consigo certos irmãos que estavam com ele em Roma. E eles embarcaram em Orito, e que o vento favorável foi levado em segurança, e ancorado na Espanha, e muitas pessoas da cidade, vilarejo e montanha estavam reunidas para ouvir as palavras que na conversa do apóstolo e dos seus muitos milagres. Aí nós vemos que Paulo foi para a Espanha, levou a palavra do nosso Salvador Yahushua. E hoje novamente tem sido anunciado pela internet, pelo YouTube, pelos meios de comunicações, a palavra sendo levada para todos os povos, línguas e nações. Quando eu vejo o meu amado irmão que está ali na Alemanha falando de Yahushua, e isso nós vemos que muitos lugares, Espanha, Portugal, muitos lugares, pessoas que têm anunciado Yahushua. E nós vemos que isso tem acontecido e começou a ser anunciado de Jerusalém. Isso nós vemos. Começou para a honra e glória do nosso Pai Yarro com o canal Últimos Dias do irmão Edinho, o irmão Rodinei, irmão Jussier, e outros irmãos, irmão Marcelo e muitos outros irmãos, que tem anunciado essa promessa do nosso Salvador Yahushua. E Paulo pregou
rigorosamente na Espanha, grandes multidões se converteram, pois perceberam que ele era um apóstolo enviado de Yarro. E quando partiram da Espanha, Paulo e seus companheiros se encontraram num barco em Amórica, que estava em rota para Bretanha, e viajaram, e ao longo da costa do sul chegaram a um porto chamado Rabino. Então todos divulgaram que o apóstolo havia desembarcado na sua costa. Grandes multidões habitava e fora do seu encontro. Tratava-se com respeito. Ele entrou pelos portões oriental da cidade e hospedado na casa de um hebreu e um da sua própria nação. E no dia seguinte ele foi até o monte Lube, onde o povo se apresentou pelo portão e se reuniu e havia principal, e ele pregou Yahushua, e eles creram na palavra, no testemunho de Yahushua. E nós vemos que eles creram no testemunho do nosso Salvador Yahushua, que Paulo ali anunciava. E diz mais: e ao anoitecer, o Espírito da verdade desceu sobre Paulo, e ele profetizou dizendo: atenção, muitos dias, Yarro faz paz habitar na cidade, os que ali habitam serão contados. A sétima contagem do povos, os seus olhos serão abertos, e a glória da sua herança brilhará sobre eles. E as nações virão e adorarão no monte que testifica da paciência e a perseverança do servo do Yarro. E nos últimos dias, as novidades da promessa serão proclamadas de Jerusalém, e os corações dos povos se alegrarão. Veja, as fontes serão abertas e não haverá mais pragas. De Jerusalém será anunciada a promessa. De Jerusalém será anunciado a grande verdade, e esta grande verdade se chama o que está sendo anunciado hoje. O nome que foi trocado, tirado o nome do nosso Salvador Yahushua, botado o falso Jesus, hoje tem sido proclamado Yahushua de Jerusalém. Hoje nós vemos a promessa sendo aberta, os olhos do povo sendo abertos. E nesta promessa dos olhos sendo abertos, nós temos visto hoje, para a honra e glória do nosso Salvador Yahushua, a promessa sendo anunciada, a promessa sendo proclamada. E nós vemos e nós observamos que hoje nós temos visto verdadeiramente a promessa ser anunciada. E neste dia haverá guerra e rumores de guerra. Um rei se levantará a sua espada e será para a cura das nações. A sua reconciliação se cumprirá, e a glória do seu reino será uma maravilha entre os príncipes. E ocorreu que certo druidas vieram até Paulo em segredo e mostraram o seu rito e cerimônias, que era descendente de judeus que fugiram da escravidão no Egito. E o apóstolo creu nestas coisas, que deu o óculos da paz. Paulo habitou em seu aposento por 3 meses. Incessantemente continuava na fé e pregando a Yahushua. Nós vemos que estava ali mostrando para aqueles homens mostrando a Paulo que eles eram descendentes do povo de Yahudim. Ele ali servia a Yahudim. Era um povo de Yahudim que servia a Yarro, que servia. Ali creram em Yahushua. Porque até nesse momento eles não criam e não conheciam a Yahushua, mas eles creram ali na pregação de Paulo. Após estas coisas, Paulo e seus irmãos partiram de Rabino
e velejaram para Ácio e Galias. Paulo pregou guarnição romana em meio ao povo, exortando todos os homens que se arrependessem e confessassem os seus pecados. Alguns de belgas vieram até ele para indagar sobre ele, sobre a nova doutrina, sobre o homem Yahushua. E Paulo abriu o seu coração, e ele contou todas as coisas que havia ocorrido com Yahushua. Veio o mundo para salvar os pecadores. Eles partiram e puderam entrar em si acerca das coisas que havia ouvido. Depois de muita pregação, trabalho árduo, Paulo e os seus companheiros trabalhavam e foram até Elvícia, chegaram ao monte Pôncio Pilato, onde aquele que ordenou que o Salvador Yahushua se atirou debaixo da cabeça e pareceu tão horrivelmente. Imediatamente um aguaceiro jorrou da montanha e cerrou o seu corpo, quebrando em pedaço até o lago. Nós vemos que passagem maravilhosa do nosso Salvador Yahushua. E nós vemos mais que tudo isso, esse Atos 29, foi tirado da palavra para que nós não conhecêssemos a verdade, sabendo que na sétima contagem os olhos seriam abertos e nós veríamos a glória do nosso Salvador Yahushua. Hoje nós temos visto essa glória do nosso Salvador Yahushua porque ele abriu os nossos olhos para que hoje nós viéssemos estar anunciando essa promessa. Anunciando essa promessa verdadeira, que é fiel e verdadeira, que é pura, que é imaculada, que não tem mistura. E Paulo estendeu a sua mão sobre as águas e orou ao Criador, dizendo: ó Criador Yahu, deu um sinal para as nações aqui, Pôncio Pilatos, que condenou o seu filho unigênito, mergulhou de cabeça para dentro da fonte. E quando Paulo ainda falava, eis que veio um grande terremoto, e da suficiência das águas se transformou em forma de algo, tornou-se como o Filho do Homem, agonizando e pendurado no madeiro. E veio uma voz do céu dizendo: quem mesmo Pilatos, que havia escapado da ira vindoura? Pois ele lavou as suas mãos perante a multidão, quando o sangue do nosso Salvador Yahushua foi derramado. Quando, portanto, Paulo, os que acompanhavam, viram o terremoto, eis que escutavam a voz do anjo, e ele glorificava Yahu, e foram poderosamente fortalecidos no espírito. E viajaram até o monte Júlio, onde havia 2 pilares, um do lado direito e outro do lado esquerdo, erguido por César Augusto. Paulo, cheio do Espírito da verdade, se levantou entre os 2 pilares e disse: homens e irmãos, esta pedra que você vê hoje testemunha da minha jornada até aqui. Verdadeiramente digo a vocês, elas permanecerá até o derramamento do Espírito sobre todas as nações. Nem será obstruída no caminho de todas as gerações. Então eles viajaram até Ilico, e a intenção de ir para a Macedônia, até a Ásia, e a graça se manifestou em todas as igrejas
prosperaram em paz. Olha que nós vamos ver isso aqui, irmão. Isso aqui que eu vejo uma coisa espetacular. Isso é uma coisa extraordinária. Olha só, vou ler essa parte de novo. E viajaram até o Monte Júlio, onde havia 2 pilares, e ao lado direito e outro lado esquerdo, e erguido por César Augusto. Paulo, cheio do Espírito da verdade, se levantou entre os 2 pilares e disse: homens e irmãos, essas pedras que vocês vê hoje é testemunho da minha jornada até aqui. Verdadeiramente digo que vocês e elas permanecerão até o derramamento do Espírito sobre todas as nações. O derramamento do Espírito sobre todas as nações. O que nós olhamos e vemos isso? O povo vai acontecer nesses últimos dias. O povo, quando todos estiverem conhecendo, o povo dele, de Yahushua, estiver conhecendo o nome do nosso Salvador Yahushua, vai haver um derramamento, porque a palavra diz no livro do profeta Oséias, isso será no final. O derramamento do Espírito, como foi no passado, e vai acontecer com o povo de Yahushua. O povo de Yahushua vai anunciar a promessa, pregar a promessa, anunciar a promessa em todo canto, sem medo, com ousadia, sem covardia, anunciando essa promessa, não tendo medo da morte, mas sabendo que a morte será apenas um passaporte para a vida eterna. Por isso, meus amados e queridos, quando nós olhamos esse Atos 29, que foi tirado da palavra para que nós não viéssemos ter o conhecimento da verdade, nós vemos essa passagem muito importante, que verdadeiramente digo a vocês, eles permanecerão até o derramamento do Espírito sobre todas as nações, nem será obstruída no caminho por todas as gerações. Não seria obstruída, está esse lugar onde nós não sabemos, mas vai ser descoberto, e Yahushua vai mostrar tudo isso, porque esse caminho, essas pedras estão para servir de testemunha. E só vai ser derrubada quando vir o derramamento do Espírito a todas as nações, a todos os povos. E isso está no livro apócrifo, o 2º livro apócrifo. É muito importante esses livros, porque a palavra nos mostra, e isso foi tirado de nós, esses livros que foi tirado de nós, para que nós não viesse conhecer a verdade. E isso, meus amados, nós vamos cada dia mais prosseguir aos pés do nosso Salvador Yahushua. Está aqui os 3 volumes dos livros apócrifos, que nós aprendemos muito para a honra e glória do nosso Salvador Yahushua com a palavra que está nesse livro, porque tudo isso que foi escondido de nós, hoje nós temos a revelação através do Espírito da verdade, que foi deixado pelos nossos amados irmãos, que escreveram esse livro no passado, inspirado pelo Espírito da verdade. E isso foi tirado do povo, para que o povo não conhecesse a verdade. A paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos, amados e queridos irmãos.